É isso aí. Então estamos aqui, primeiro vídeo da série nova. Essa série nova de vídeos eu vou chamar ela de Yoga, um manual para a vida, porque efetivamente vai ser uma forma, né, de passar para vocês como que dá para usar o yoga dentro e fora do tapetinho para dar uma reorganizada na vida e reconquistar assim um equilíbrio, né, há muito perdido. Essa vai ser a ideia desses vídeos aqui. Toda quinta vai ter. E toda terça vai ter uma outra coisa aqui. O Bruno Jones já está presente. Como convidado hoje temos o professor Bruno Jones, cujo pedido de participar sumiu aqui na vida. Deixa eu ver aqui. Eu consigo buscar aqui. Aí, vou mandar. O nosso tema de hoje será como reconhecer um bom professor de yoga. Acho que é um tema legal que ajuda professores e não professores igualmente. Fala aí, Belê. Bebi. Então, Explica aí, continua. não, aí hoje o tema vai ser bom, né? Que eu acho que ajuda, acho que é utilidade pública, né? Porque reconhecer, né, um bom, uma boa professora de yoga é uma questão, né? Porque se a pessoa já é professora de yoga, já dá para fazer uma autoanálise, né? Ver se está no caminho certo, né? No caminho construtivo, que essa é a ideia. E para quem não é professor de yoga ainda, pode se guiar, né? Como que eu vou procurar uma pessoa confiável? Como que eu vou procurar, né? Para onde que eu vou me virar? O que que eu estou buscando nessa pessoa que se presta a passar à frente o conhecimento de yoga? Eu acho que, de repente, para a gente se organizar, acho que vale a pena a gente começar assim, tipo, o que é ser um professor de yoga, afinal, na sua opinião? Ser um professor de yoga sei lá, acho que abrange vários aspectos, né? Primeiro que o papel do professor de yoga é uma coisa muito pequena dentro do que é ser yogi. E ser yogi é um treinamento diário, né? Um treinamento constante de tentar fazer o seu melhor todos os dias, né? Em todos os aspectos. Isso não significa que você não falhe em algum momento, você não vá falhar em algum momento, que você não vai errar em algum momento, pois você é humano, mas é essa capacidade de se treinar todos os dias para ser essa pessoa melhor e viver a vida de acordo com aquilo que é justo, com aquilo que é adequado, enfim, com todos esses valores que o yoga apresenta como um estilo de vida e que na verdade não são, acho que na sua maioria, valores exclusivos do yoga, mas valores universais, né? Que o yoga enfatiza, mas que são valores universais, como a não violência, por exemplo. Você não pode dizer que a não violência é um valor de yoga, não é um valor de yoga, é um valor universal, né? Você buscar um compromisso com a verdade não é um valor do yoga, é um valor universal. E treinar isso todos os dias é um exercício, né, difícil, que requer empenho, que requer dedicação. E isso, no final das contas, também acaba sendo transmitido como uma parte do seu papel ali de professor de yoga, né? Então, acho que essas questões são extremamente relevantes dentro do papel de professor de yoga. É, com certeza, acima de tudo, né, o professor, a professora, né, aquela pessoa que se dedica a passar isso adiante, né, acima de tudo, tem que ser, né, um yogin, né, ou uma yogini, que é a pessoa que é uma pessoa que realmente trouxe aquilo para ela na vida dela. Primeira coisa, né, porque eu acho que o primeiro requisito para você passar alguma coisa adiante é você ter uma vivência naquilo, né? Não, especialmente se com uma coisa tão importante, né? Porque não é que nem tipo, né? Ainda se fosse que nem empinar pipa, né? Você já construiu uma pipa na vida duas, você consegue, você não precisa empinar todo dia, né? Se um guia já te ensinou, você normalmente sabe mais ou menos como é que é, você pode levar lá teu filho, tua filha ali, você vai lá e o negócio rola, né? Mas para um negócio
importante, né? E tão cheio de facetas ali, no mínimo dos mínimos a pessoa tem que ter comprado aquela ideia para a vida dela, né? E não isso que diferencia também, né, um praticante ocasional de um praticante também dedicado, né? Ocasional, o camarada me aparece lá uma vez na semana, duas, e tudo certo, assim, não é uma questão de certo e errado, mas é questão do que é necessário e o que não é. Então, aparecendo ali uma vez, duas na semana, você vai ter uma evolução X em todos os aspectos, mesmo no aspecto físico, vai ter uma evolução X. Uma vez na semana eu nem sei qual que é a evolução, sinceramente, desse sujeito, eu não sei qual que é, não. Mas, pô, 2 vezes na semana, 3, e é diferente de uma pessoa que vai as 3 vezes, mas ela quer ir mais, e ela vai mais, de repente ela vai 4, de repente ela está todo dia, se ela puder, e fica ali te perturbando no fim da aula, cola ali nos workshops, você faz retiro, a pessoa vai, você faz viagem, a pessoa vai, tudo ela vai, aí ela está começando a perceber que esse troço tem uma pegada que vai muito além do que ela está fazendo ali em cima do tapetinho, que na verdade o que ela está fazendo em cima do tapetinho é tipo um pouquinhozinho desse grande universo, né, do que você percebe que é o yoga fora do tapetinho, principalmente. Então, eu acho que um dos pré-requisitos assim para ser, não é nem para ser um bom professor, para ser um professor, ponto. Você tem que ter comprado essa ideia para a sua vida, né? De uma forma que seja natural e não forçada. Primeiro pode ser que, né, exige um esforço, tá bom. Então tem essa, como você falou, né, tem essa história, né? Então tá bom, vamos seguir aqui os valores universais. Afinal de contas, né, é dito que exige uma preparação, né, do indivíduo que está ali interessado. Então tá bom, vou seguir esse troço. Então exige um período de adaptação, né? Então tá bom, vou ter que rever os meus comportamentos, os meus pensamentos, a maneira de levar e tal. Então, mas aí chega uma hora, né, de preferência, que você faz, que nem fazer exercício também, você começa a fazer tudo horrível, né? Começa a suar, e tem gente que não gosta de suar, e sente dor no dia seguinte, sente dor 2 dias depois, mas vai adaptando, e daqui a pouco, quando você vê, tá natural para você. Então, acho que é o primeiro requisito fundamental para a pessoa que quer levar isso adiante, tem que ter comprado essa ideia para a vida, com certeza. Essa coisa que você tocou agora, né, que é o tornar natural, isso a gente percebe também com o tempo em outros aspectos da vida, né, que, por exemplo, faz parte de um estilo de vida de yoga, né, digamos, faz parte, não é obrigatório que eu estou falando aqui, mas faz parte, né, uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, abrir mão das noitadas, abrir mão da birita, no sentido de que, como você falou agora há pouco, o yoga, ele é um exercício, no fim das contas, ele é uma disciplina, no fim das contas, de preparação para a mente, né? O yoga, ele é uma ferramenta que você tem na mão para reconhecer a pessoa que você está buscando todos os dias na sua vida através de todas as coisas que você faz, porque todo mundo está buscando a felicidade, todo mundo está buscando a satisfação, todo mundo está buscando uma paz e uma tranquilidade. E uma das coisas mais bonitas que o yoga pode nos apresentar como reflexão é esse questionamento ou essa investigação para que a gente descubra que a felicidade, ela não é uma característica ou não é uma qualidade ou ela não é um objeto a ser alcançado, mas ela é a sua natureza. A paz, ela não está dentro nem fora de você, a paz é a sua natureza. E você não precisa se associar a nada, ou seja, você não precisa conquistar coisa alguma para ser a pessoa completa que você tanto busca ser todos os dias. Então, quando eu abraço essa vida de yoga e abraço essas disciplinas, digamos, eu vou dar um tempo de sair tanto à noite porque eu quero dormir mais cedo para acordar amanhã cedinho e fazer a prática às 6 da manhã com o tio Bruno online. Então, para você fazer uma prática às 6 da manhã, obviamente você não vai dormir mais às 4 da manhã. Você talvez vá perceber ao longo da sua prática ali, do tempo de prática, que mudar a alimentação em alguns aspectos vai ajudar na tua prática, vai trazer mais saúde para o seu corpo. Talvez abrir mão de um vinhozinho, de uma cervejinha, o que não é obrigatório. Você
não, você não vai se tornar uma pessoa menos livre ou mais livre por causa dessas coisas. Você já é uma pessoa livre. Mas o que eu quero dizer é que, pouco a pouco, você vai abraçando um determinado comportamento, um determinado estilo de vida, porque você percebe que aquilo traz benefícios, aquilo ali traz coisas boas, traz mudanças boas para a vida. Então, isso não se torna mais, ou isso não é mais um esforço para você. Não é mais um esforço para mim quando eu vejo alguém com um bife do meu lado, ficar com vontade de comer o bife da pessoa. Não é um esforço para mim não querer tomar uma cerveja. Não é um esforço para mim. Aliás, né, acho que isso é uma coisa até da idade, né? Se a gente marca alguma coisa depois das 6 horas da tarde, quando vem o compromisso, hoje em dia você fala, caraca, marquei uma coisa depois das 6 horas, não quero ir. Porque você já quer descansar e tudo mais, porque você já pensa ali na tua meditação, na tua prática mais cedo e essas coisas. Portanto, não são pré-requisitos, não são condições sine qua non para uma vida de yoga, não são condições imprescindíveis, mas com certeza você vai abraçando, você vai trazendo para a sua vida, você vai transformando a sua vida, de forma que aquilo se torne uma vida de yoga, né? Então, isso que você estava falando também, o tapetinho, ele é simplesmente a ponta do iceberg, se a gente quiser usar a expressão aí tão famosa, né? Mas o yoga é aquilo que você faz todos os dias, desde a hora que você acorda e olha para a cara da pessoa que está ali do seu lado na cama, né, para dar um bom dia ou não dar um bom dia, ou a forma que você vai tratar as pessoas que você vai encontrar ao longo do dia, a forma com a qual você vai reagir às circunstâncias, às situações que a vida vai te apresentar ali ao longo do dia, porque você não sabe o que a vida vai te apresentar, a capacidade que você vai ter para acomodar todas essas coisas sem perder o teu prumo, sem perder este equilíbrio, esta clareza, para perceber que, calma, peraí, essas coisas são efêmeras, essas situações são pontuais. A paz, a felicidade e a plenitude que eu sou, isso não pode ser afetado. Só respondendo aqui rapidinho o Yoga Massagem ali, que já perguntou 2 vezes, manda um direct para o Leandro ou para mim sobre o livro, que a gente manda o livro para você, tá? Não tem problema. Show. Então, beleza. Aí, então vamos entrar no mérito agora do que de fato é necessário. Então, porque aí, tipo, a pessoa, conforme ela vai entrando no caminho, né, ela vai acabar percebendo que isso faz um bem a ela, etc. Que é importante que ela se sinta transformada pela prática ali, para ela poder até ter o drive, né, de jogar. Porque, afinal, para que eu vou passar isso à frente, né? Porque, geralmente, né, esse é o drive. Porque, quando eu entrei, eu me sentia, né, mal de alguma forma, ou era fisicamente ou emocionalmente, e o yoga foi o que me resgatou, né, disso tudo, me deu um norte, me deu um apoio, e enfim. E aí a pessoa decide, pá, então quero passar isso adiante, o que é necessário de fato para passar? Eu acho que a primeira coisa, de repente a gente pode ir enumerando, né, que acho que é, tipo, a primeira coisa para mim tem que ter uma coerência entre aquilo que ensina e aquilo que faz. Tem que ter, isso é essencial. Porque se não tiver isso, você é um charlatão. Na verdade é isso. Porque você você passa a sua aula ali dizendo, né? Poxa, amiguinhos, né? Não violência, respeito, autoestudo, né? Disciplina, etc. Tal. Quando sai dali, você não é nada daquilo. Passa já o camarada, você já xinga, bateu, levou, né, sai fazendo doideira por aí, não respeita ninguém. Tipo, isso aí é muito falso. E, na verdade, por incrível que pareça, né, na galera com proeminência, né, você pode até compartilhar como que foi para você. Mas, para mim, foi bem difícil de achar isso, né, por incrível que pareça. Quando eu comecei a aprender, né, e antes de topar com o Swami Dayananda e com a Glória, principalmente, com quem a gente tem mais contato, cara, eu rodei bem, hein? E aí, toda hora tinha um sujeito que, assim, tinha conhecimento, né? Porque é diferente, são 2 coisas diferentes. A pessoa tinha conhecimento,
né? Sabia, né? Ou das posturas, ou de sânscrito, ou de mantra, assim, sabia. Mas fora ali da sala de aula, só do atletinho, conforme a gente se aproximava, né? Tinha um convívio mais próximo, sempre, pô, derrapava em coisas assim totalmente desnecessárias, realmente totalmente desnecessárias. E aí você vai, pô, dá até um desânimo, né? Então, quando eu cheguei na Glória, eu já estava totalmente calejado, já falei, ah, tá bom, vamos lá, afinal, sabe muito, né? A gente vê, né? Sabe muita coisa do Sanskrit, do Vedanta, não sei o quê, então tá bom, vamos lá. Mas, né? Um pé na frente, um pé atrás, vamos ver quando que vai derrapar. E, na verdade, nunca de fato derrapou. Né? Essa aqui é a verdade. Aí você fala, pô, demorou, mas realmente foi. Alguém que realmente fala um negócio dentro ali, tipo, olha só, o yoga está falando para você, né? Coerência, verdade, autoestudo, disciplina, correção. Aí ela basicamente passa uma aula, né? Desvendando o texto, né, te convencendo, entre aspas, né, porque que aquilo é um caminho adequado, como preparação de mente, como, né, como que ser uma pessoa correta com as outras pessoas e com o mundo, como que isso é construtivo para você quanto pessoa, é construtivo para o mundo em si, é construtivo para a sua mente, etc. Beleza, fechou. E aí o normal era fora dali, né, porque a teoria na prática é outra. E o normal seria, né, dar uma derrapada, deixar para lá, não sei o que mais, não. Realmente uma pessoa muito correta, muito reta, muito verdadeira, muito tudo. Coerente. Eu lembrar até hoje que mesmo brincar de não falar a verdade é uma coisa que um dia a gente estava comentando alguma coisa, acho que na casa dela, e aí não sei se o Patrick tinha falado alguma coisa assim, e aí eu falei brincando, né? Ô, Patrick, fala que você tá doente e não vai. Né? Era brincadeira no caso, né? Mas aí a Glória automaticamente falou: que isso, Leandro? Você Satyam Vada primeiro, né? Ou seja, fale a verdade. O Veda diz isso, né? Satyam Vada Dharmanchara, que é fale a verdade, siga o Dharma. Então, nem brincando perto dela dava para você falar de um negócio tipo assim, mente ali, não tem nada demais isso aqui. Não tem essa não. Compromisso com a verdade, compromisso com a verdade. É raro, né? Quão raro, né? É isso, de fato. Por incrível que pareça, alguém... Então, para mim, essa é a primeira condição. O camarada tem que viver aquilo que ensina e ensina aquilo que vive. Para mim, essa é a condição fundamental. E como eu comecei a falar, né? É um treino diário. Né? A gente tem a Glória aí como um bom exemplo, né? Para a gente inspirar. E é um trabalho diário, né? Você abrir mão de determinadas formas de se comportar e reagir anteriores a esse tipo de disciplina, esse estilo de vida, e realmente conseguir abraçar todas essas coisas e viver todas essas coisas, né, de uma vez, trazendo isso para a sua vida de uma forma integral, né? Não de uma forma compartimentada, porque o yoga ele não pode ser compartimentado de maneira alguma. Da mesma maneira, assim, eu posso dizer que eu tive uma sorte, porque o meu professor, né, logo de cara, o Pedro, com quem eu me formei, com quem eu estudo até hoje, com quem eu mantenho ali uma boa relação de aluno-professor até hoje, sempre foi um cara que me inspirou o questionamento, ou seja, questione, pergunte, investigue 10.000 vezes um nome, uma pessoa, uma foto, um post, um texto, um livro, antes de você comprar a ideia. Então, assim, desde que eu comecei a estudar com ele, desde que eu comecei a praticar com ele, e continuo até hoje, eu sempre fui esse cara que foi fuçar, e hoje em dia a gente tem a internet, tem o Google aí a nosso favor, né? Fui fuçar essas pessoas com as quais a gente, né, se trombava ali de frente. Né? Apareceu um filme, esse filme aqui que fala de yoga, né? O Segredo, Quem Somos Nós, essas coisas fantásticas e maravilhosas que apareceram, né, há anos atrás e que todo mundo ficou maravilhado. Eu lembro que eu ficava maravilhado com aquilo porque eu não tinha muita referência. E aí eu falo, cara, vamos assistir, e é o máximo, que linguagem linda e maravilhosa. Aí você ia pesquisar um pouquinho mais, fulano envolvido com a seita de não sei quem, fulano
não sei o que lá, fulano, né, fulano, enfim. Com todos esses aspectos e essas pessoas que foram aparecendo ali na frente, né, por esse tipo de questionamento que eu fui levado a desenvolver através do meu professor ali no meio do yoga, me libertou de poucas e boas aí experiências, o que também não significa que eu também tenha caído em furadas aqui e ali. Até mesmo na Índia fui ver um monte de coisa furada. Aqui no Brasil já pratiquei com um monte de gente, como você estava falando, super famosa e super furada. E com o tempo, o que acaba acontecendo? Acaba que você vai estabelecendo referências, né? Você vai vendo aquilo que é adequado e aquilo não é adequado no sentido de que, seja a prática ou seja o estudo, em ambos os casos aquilo não pode fugir à lógica. Porque quando começa a fugir à lógica, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo. Se é uma história na qual você precisa acreditar, tem um problema. Porque você não tem que acreditar em coisa alguma. Porque o yoga não se trata de crença. O yoga se trata exatamente de uma investigação sobre um fato. O fato de que você existe, o fato de que você é pleno, o fato de que você é feliz. E isso pode ser constatado. Isso não é uma historinha linda e maravilhosa dos cristais e dos unicórnios que você precisa acreditar. Não, isso é algo que você pode constatar. Então, você começa a investigar todas essas coisas. E na prática, a mesma coisa. Quando você dá de cara com uma prática que não tem nenhuma lógica, ou seja, o professor não te apresenta ali nenhum fundamento, digamos, biomecânico, anatômico, ou simplesmente fala para você, eu vi isso num livro e simplesmente repito, ou eu aprendi isso com meu professor e simplesmente repito. Cara, a gente tem um problema aí, porque se você abrir até mesmo, e a gente tem, né? Você deve ter aí na tua casa e eu tenho aqui em casa, se a gente abrir até mesmo livros da Índia, os livros da Índia são a referência do yoga, você vai ver ali várias figurinhas ou várias fotos de pessoas praticando sem o menor cuidado com a anatomia, biomecânica, com o carinha todo torto, com um conhecimento que hoje em dia é muito mais rico. E com um conhecimento que, obviamente, você como um aluno precisa questionar do seu professor. Professor, por que essa postura ela tem que ser feita assim? Por que essa postura não pode ser feita assado? Por que o cotovelo fica assim? Por que o joelho fica assado? Tem que ter uma lógica nisso tudo, porque senão você já vai colocar a integridade do teu corpo em jogo. Isso já é um problema. E depois você vai colocar, pelo outro aspecto, a integridade do teu intelecto, das tuas emoções, do teu psicológico em jogo. Por quê? Porque não tem embasamento nenhum aquilo que o professor está te transmitindo, porque foge à lógica. É muito lindo, maravilhoso, várias coisas que a gente ouve hoje em dia que são misturadas com o yoga e que ganham um aspecto tão fofo, tão lindo, tão assim chamativo para as pessoas, que as pessoas abraçam aquilo ali. Então tem que ter muito cuidado com o que você vai abraçar como aquilo que é o yoga de fato. Então, uma das boas perguntas, né, que você pode fazer a essa pessoa aí que quer se tornar um professor de yoga, quando ele está buscando o yoga, é o que ele está buscando com o yoga, né? O que ele está buscando com o yoga? Você está buscando uma cura para dor de cotovelo? Você está buscando conhecimento? Você está buscando algo paliativo? Você está buscando um colo, né? Você está buscando alguém para seguir? Ou você está buscando a verdade? Porque se você estiver buscando colo, o yoga não é para você. Se você está buscando alguém para seguir, o yoga não é para você. O yoga é para fazer você questionar. E esse questionamento vai ser desconfortável muitas vezes.
muitas vezes vai ser chato esse questionamento, porque você vai precisar desconstruir várias coisas na sua vida, olhar para a vida de uma forma diferente. Então, quando você faz essa pergunta, o que você está buscando com o yoga, é aí que você vai também entender quem vai ser o seu professor de yoga. Porque a Glória, por exemplo, que é uma referência em comum para você e para mim, assim como o Swami Dayananda, são pessoas e professores super doces. São pessoas maravilhosas e que ensinam com uma compaixão maravilhosa. Agora, não são pessoas que te dão colo, porque elas não te dão colo. Elas te preparam para ouvir a verdade. E a verdade, às vezes, vai te incomodar, né? Então, você vai ter que preparar a tua mente para receber aquele ensinamento e acomodar aquele ensinamento. E aí, um pouco mais para frente, você vai ver se aquilo é adequado para você ou não. Investigar isso e sentir talvez esse desconforto é adequado para você ou não, né? Para mim passou desse nível, porque depois da Glória e do Swami Dayananda, veio o Swami Tattvavidananda, que é com quem eu estudo hoje. E ele é porrada atrás de porrada. Se você não estiver preparado ou não estiver disposto para levar uns bons tapinhas ali na cara, usando aqui a expressão, né? Obviamente a gente não está falando de violência, mas você vai se sentir extremamente incomodado. Mas esses professores que eu citei aqui não estão fugindo à lógica. E isso que você deve buscar. Não fugir da lógica para começar. Então aqui, a Meia Século de Mulher pergunta, algum filtro? O filtro é esse para começar. Não fuja à lógica. Se alguém estiver fugindo à lógica ao ensinar para você, sai correndo. É porque, na verdade, é um complemento a uma pergunta que passou ali, que eu vou entrar nela agora, porque eu acho que uma das coisas então, que não pode faltar também é conhecimento. Né? Porque, afinal de contas, o que você está passando ali? Exatamente o que você está transmitindo? Qual é a sua praia? Tem tanta coisa tão vasto ali para você falar. Né? Assim, o básico de todo mundo é o quê? Postura e respiração. Então tá bom. Então você tem que ter o conhecimento sobre aquilo que você vai passar. Né? E como que você vai passar aquilo? Porque senão, sempre que, assim, yoga não é, já entrando um pouco na pergunta dela, a pergunta dela foi, não sei se você viu ali lá em cima que ela complementou conforme o filtro, foi: será que professores de yoga não deveriam ser também educadores físicos ou fisioterapeutas? E vou dizer porque eu acho que não necessariamente. Porque a missão do professor de yoga não é consertar ninguém. A missão do professor de yoga não é usar o corpo para, né, numa atividade física, realmente, por exemplo, que tenha explosão, que tenha, pelo menos em tese, né? Porque hoje em dia você vê de tudo. Sim. Mas sempre que o praticante se lesiona, normalmente, a não ser que seja meio biruta, que às vezes tem, né? Porque às vezes é tipo, é tudo ou nada, se tiver doendo, dor é parte do negócio, no pain, no gain, não sei o quê, que acontece. Isso não é difícil de achar, né, cara? Às vezes é reforçado pelo professor, inclusive, esse comportamento, né? Tá doendo, é o corpo se adaptando, se abrindo, assim, sem se interessar se é uma dor articular, se é uma dor no pescoço, se é uma dor na coluna, se não está interessado. Dor é para passar, que é um erro crasso, né? Mas geralmente quando dá treta, é porque, por parte do professor, é quando existe uma discrepância entre o que a pessoa sabe de fato e o que ela se propõe a fazer. Que é, tipo, eu saí ali de uma formação, né? Ou seja, cru. O Júnior agora falou bem, né? Que não é porque yoga não é sobre performance e não é sobre reabilitação. Exatamente, resumiu bem. E aí o cara acabou de sair de uma formação. Então, mesmo se foi uma boa formação, que a gente, eu considero a nossa, com certeza, é a melhor que tem, até pelo resultado, né? Tem uma galera, inclusive, que está aí da própria formação, tipo. Mas, não, sério, porque se não fosse boa, eu já tinha parado com esse troço há muito tempo, né? Então, a gente dá noções, né, de anatomia dentro das posturas, estuda a biomecânica, o que se deve fazer, principalmente o que não pode estar acontecendo para diminuir o risco de lesão.
Mas, então o camarada sai dali, assim, armado para dar uma boa aula democrática, abraçando a galera. Sabe? Mas aí o camarada aparece ali com... Ele fala que ele tem uma hérnia, ele fala que ele está com o colon torto, ele fala que está meio tortinho, fala que não sei o que. O camarada se presta a corrigir esse cara. Não, eu vou corrigir a tua coluna, eu vou corrigir a tua postura, eu vou cuidar aqui de você, cara. Aí é que dá treta. Porque você não sabe mexer nisso. A tua formação não foi... E isso é dito. Olha só, a sua missão não é essa. Se a pessoa está com dor na coluna, se a pessoa está com uma hérnia, está em crise, ela nem deveria estar praticando. Essa pessoa você encaminha justamente para o profissional correspondente da área dela. Toda vez que você não cumpre isso, ou seja, você sabe um tanto e você se presta a fazer um outro tanto, aí dá treta. Às vezes acontece da pessoa ser professor de yoga e também ser fisioterapeuta. Aí tudo bem. Aí ela, de repente, pode juntar uma coisa na outra. Mas, geralmente, yoga era para ser uma atividade tranquila, de autoconhecimento, que você entra na postura sem pressa, entendendo o que está acontecendo, sem a mentalidade de performance, sem a mentalidade de cura, no sentido de que é difícil entrar nas posições, então precisa de calma, é preciso de tranquilidade, é preciso observar as mensagens do corpo. É preciso... Eu estou querendo dizer com isso que a pessoa precisa entrar, que ela pode dar aula de yoga sem ter noção de nada? Não, não, justamente o contrário. Então, se você quer passar, você tem que ter conhecimento. O que você se presta a passar? Olha só, na minha aula tem posturas, tem mantra, tem respiração. Então, você tem que ter conhecimento sobre posturas, sobre mantra e sobre respiração. Assim, um conhecimento mais sólido que você conseguiu obter, e não mais ou menos. Né? Isso aí é básico. Nesse ponto, é muito importante o que você falou. A gente não pode nunca assumir o papel de um médico. A gente não pode nunca assumir o papel de um fisioterapeuta. A gente não pode nunca assumir um papel de um professor de educação física, a não ser que você seja um profissional dessa área, como você disse também, e associe isso na sua prática de yoga. E, obviamente, você como um professor de yoga, ao longo da vida, vai precisar estudar esse assunto muitas e muitas vezes. Não é uma formação de yoga, uma só formação de yoga que dure 1 ano, 2 anos, não sei, que vai te formar professor definitivamente. Para você ser um bom professor de yoga, você vai precisar seguir estudando a vida inteira e precisar seguir como um curioso em relação a todos os assuntos que são pertinentes à prática de yoga, né? E a gente aí tá falando sobre o corpo, né? Por exemplo, você vai precisar estudar sobre o seu corpo, você vai precisar estudar sobre o corpo das outras pessoas. E ali você pode fazer cursos de anatomia e de biomecânica, inclusive eu dou, em outubro eu vou dar um curso aí de anatomia e biomecânica com um amigo meu que é fisioterapeuta, entendeu? Então eu busco num amigo meu que é fisioterapeuta o conhecimento do corpo que ele tem associado ao conhecimento de yoga que eu tenho. E ali a gente tem, então, né, aquela lógica, aquela coerência sobre a qual a gente estava falando. Então você vai precisar estudar sobre o corpo, você vai precisar estudar sobre o mantra, você vai precisar estudar sobre o pranayama, você vai precisar estudar sobre todo esse corpo de conhecimento que você acabou de falar aí também. E uma coisa também interessante a falar sobre esse conhecimento, né? Você falou aí, o professor tem que ter conhecimento. Mas o que é esse conhecimento para o leigo, né? Porque a pessoa que não sabe o que é o conhecimento de yoga, qualquer coisa é o conhecimento de yoga. Né? E por isso que a gente cai nessas armadilhas, como você falou que caiu antes até de encontrar a professora Glória, e como várias pessoas que podem estar assistindo aí a gente já podem ter caído. Então a primeira coisa que eu falei não pode fugir à lógica. Se começa a fugir à lógica, ou se o professor não tem resposta para te dar, no sentido de que é assim e ponto, acredita em mim, é assim que é, já temos um problema. Então, nada mais do que o tempo, né, e a experiência para fazer com que você crie uma casca. Todos nós vamos cair em furadas aqui e ali, não tem jeito.
o que você pode fazer para te ajudar é buscar referências. Poxa, já pratiquei com fulano, já pratiquei com cicrano. Pô, vai lá então, pratica com ele que eu a garanto. Eu boto aqui o meu voto do meu selo de qualidade que vale a pena estudar ou praticar com fulano ou cicrano. E isso aí já é uma boa ajuda que você tem, ao invés de você ir simplesmente caçando aí no escuro, o que pode ser muito, muito, muito difícil. Realmente pode ser muito difícil encontrar alguém. Principalmente hoje num mundo de formações online, né, que a gente estava discutindo isso outro dia, né, na qual as pessoas estão se tornando professores de yoga online, sem nunca terem tocado o corpo de uma outra pessoa, sem nunca ter feito um ajuste, sem nunca ter dado uma aula, né? Como é que a pessoa se forma professor de yoga sem nunca ter dado uma aula de yoga, né? Então, todas essas coisas são pertinentes e são importantes que você questione no seu processo ali de transformação num professor de yoga, numa transformação em um yogi, né? Numa transformação de uma vida de yoga. Isso aí nem se fala, né? Porque, assim, formação de professores 100% online, assim, 100%, porque assim, a gente foi forçado, né, nem sei se quem estava nessa turma aí que se acusa, né, deve estar. A gente teve uma turma interrompida parcialmente por causa da pandemia. Então a gente foi forçado a uma situação que a gente nunca tinha tido antes, que era tipo, poxa, vamos continuar, mas vamos continuar online, mas não com a parte física. Isso aí vai ficar pendurado. Coloca um hold esse troço aí. Calma. Então, vamos adiantar... Ah lá, o Felipe já está aí. Mas deve ter mais gente aí. Então, vamos colocar a parte física on hold, calma. Não vamos considerar dado, espera. E, enquanto isso, vamos fazer online o que provavelmente dá, que é a parte filosófica, onde a gente pode discutir, porque hoje em dia as conexões são boas, você consegue tirar dúvida na hora, etc. E isso foi bom. Mas aí, né, assim que deu para reunir a galera, vamos pegar e agora é só físico. Esquece a parte teórica, né, filosófica, aspas, em tudo aí, tá dada. Mas a parte física tá devendo, vamos mandar ver na parte física, porque isso tá devendo, não tem substituto. Ih, tem um monte de gente dessa turma aí. Vamos mandar ver na parte física, porque essa parte física ficou devendo. Vamos ter que mandar ver nela. E também teve o mérito da galera que em pequenos grupos, né, se reuniu e treinou física, mas o quê? Fisicamente, se encontrou. Né? Assim, ao online, o que é online, e ao físico, o que é o físico, entendeu? Porque dá para fazer e um não dá para fazer no outro. O que dá para fazer no online? Dá para você estudar anatomia. Hoje em dia tem vários programinhas, várias animações, vários vídeos interessantes que enriquecem. Dá para você estudar Vedanta, dá para você fazer um monte de coisa online. Sobretudo porque o professor hoje em dia está disponível online também. Então você pode ao vivo encontrar com ele, então beleza, você não perde nada. O que não dá para fazer online? Cara, não dá para você ensinar uma pessoa a fazer uma postura online. Não dá para você corrigir. Se eu vir o seu trikonasana errado na tela, eu vou ter grande dificuldade em passar para você. E isso, cara, que com 20 anos nas costas de yoga, já passaram milhares de alunos já por mim, pelo estúdio, aulas particulares, etc. E eu não consigo corrigir uma pessoa só no verbal, dependendo do ajuste que tem que ser feito. Tem que encostar nela, né? Tem que ir ali, olha só, gira aqui, né? Uma mãozinha, 3 dias, ó, gira aqui, ó, é assim que faz. E isso não tem substituto, né? Para você olhar ali o que está acontecendo ao vivo, aonde que está o joelho dela, qual a diferença entre os corpos da pessoa, que, né? Um joelho para dentro, um joelho para fora, a coluna está para cá, está para lá. O que vai mexer com isso? Online? Impossível, totalmente impossível. Não tem como. Assim, como eu entendo que existem muitas pessoas, né, Brasil afora, que estão muito distantes, né, dessa realidade. Então, assim, faz online, mas já sai sabendo que vai precisar reforçar muito essa parte física no final e corre atrás do preju. Assim que der, tem que correr atrás dessa parte física porque ela vai ficar devendo. Então,
né? Porque às vezes a gente está trabalhando longe do ideal. Qual que é o ideal? Eu entro numa forma de professores presencial, ou pelo menos semipresencial, ou seja, a parte física fica física e a parte teórica fica online. Perfeito. Mas se não der, faz online e depois corre atrás do preju, porque vai ter preju. Não fica achando que vai ser igual, porque não vai ser igual. Não tem, né? A gente viu aí alguns exemplos há pouco tempo, né? Que procuraram a gente exatamente para debater esse tema e não tem como. Realmente, você pode propor uma prática de yoga, né? Eu proponho aqui desde casa todos os dias uma prática de yoga de manhã, mas é uma prática super simples, uma prática muito tranquila, na qual eu também não estou propondo ajustar. Né? É uma prática para você acompanhar. Se você já pratica há algum tempo, você vai conseguir acompanhar. E eu tento fazer a prática da forma mais simples para que, se você está começando agora, tem pouca experiência, você também possa acompanhar. Não tem como, em nenhuma prática, e eu também não faço isso mais presencialmente há muitos anos, a galera aí sabe, né? Eu não faço posturas mirabolantes. Olha aí, o Robson falando aqui, pratica aí quase todos os dias comigo. Então, eu não dou mais, eu não ensino mais posturas mirabolantes. E por que disso? Eu acho isso um outro ponto bastante importante, Leandro, que é o fato de que a gente vê muitos professores, né? Isso faz parte da ansiedade do praticante de yoga. Eu me coloco nesse lugar porque quando eu me formei professor eu tinha essa ansiedade também, parece que é a ansiedade do querer mostrar trabalho. Você só quer fazer as práticas mais punks, mais difíceis, as posturas mais complexas, isso e aquilo outro. E aí, depois de um tempo, né, ali com a maturidade, né, a idade, nada melhor do que o tempo e a idade para te mostrar as coisas, né? E os alunos perebentos que vão aparecendo também ao longo do caminho. É, Mas nada melhor do que isso para mostrar que o feijão com arroz, o simples, é a melhor coisa que existe. É a coisa que traz mais efeito e bem-estar para a vida da pessoa no sentido físico. Porque a pessoa não arrisca a integridade do corpo, a pessoa consegue fazer a prática e a pessoa realmente tem um ganho com aquilo, com o simples, entendeu? Então, desde a pessoa mais durinha, desde a pessoa mais frágil, né, fisicamente falando, ela vai ter um benefício com a prática simples. Mas demora um tempo para o aluno captar isso. E hoje em dia, o que eu falo para os meus alunos, acima de tudo, é isso. Galera, aprendam o simples e dominem o simples, porque na maior parte das vezes, na tua aula de yoga, na sua sala ali onde você der a sua aula, a maioria das pessoas que procuram você está com algum tipo de lesão ou tem algum tipo de limitação muito séria. E vai conseguir fazer a prática se a prática for simples, se a prática for acessível. Se a prática for complexa, a pessoa vai sair dali da sua aula frustrada. E provavelmente frustrada com mais uma coisa na vida dela. Né? Porque a gente não começa a praticar yoga porque as coisas estão super bem na vida. Eu digo que a gente começa a praticar yoga porque a gente já teve algumas frustrações e ali alguém diz pra gente, não, vai ali fazer uma prática de yoga que pode te trazer as respostas que você está buscando. E ali, se você não dá nem tempo da pessoa acessar essas respostas que ela está buscando, danou-se. E ali eu pego um gancho também do que você falou, que foi o seguinte, né? As posturas elas devem ser tranquilas, calmas, você deve entrar nas posturas com calma. Né? E eu sempre digo nas aulas, a postura ela deve ter, ou ela deve ser, um pano de fundo para você refletir. Porque o yoga é essa investigação acerca de si mesmo. Né? O yoga fala sobre autoconhecimento. E a postura ela te revela tudo isso. Né? Por que eu sinto raiva? Por que eu sinto medo? Por que eu gosto dessa? Por que eu não gosto daquela? Por que eu gosto desse tipo de prática? Por que eu não gosto desse tipo de prática? Então, quando você está realizando uma postura, você tem que ter tempo e espaço para refletir sobre essas coisas. Porque se não houver tempo e espaço para refletir sobre essas coisas,
Cara, é a mesma coisa do que uma aula de alongamento ou uma aula de ginástica. E não estou desprezando a aula de alongamento e de ginástica, porque cada um tem o seu propósito. E a aula de yoga tem um outro propósito, que é autoconhecimento. Justamente. É por isso que isso vai colado, né, com uma última coisa que eu acho que quem vai dar aula tem que ter, que é um profundo respeito por quem está ali na sua frente para assistir essa aula. Né? Mediante tipo, você vivencia isso que você elegeu como seu, você trouxe para você uma vida de yoga. Você tem conhecimento, né? Então você tá levando aquilo que você acredita ser o yoga, né, para você, segundo o que você aprendeu, segundo o que você vivencia, você está levando para o aluno, né, com questionamento, com foco, etc. E por último, você tem que ter respeito pelo o que vai acontecer ali, respeito pelo livre-arbítrio do aluno. Também tem isso, né? Porque às vezes você corrige, você passa ali, corrige, você vai ali, você fala, você vai ali e fala assim, cara, olha só, eu não faria isso se eu fosse você, porque isso aumenta aí a possibilidade de você ter uma lesão, etc. Mas, né, respeito o seu livre-arbítrio, respeito pelo seu corpo. Inclusive, eu estou te falando isso, né, senhor, senhora, né, que está aí em cima do tapetinho na minha frente, eu estou te falando para dobrar o braço, porque é melhor para o seu corpo que você dobre. Então, eu respeito o seu corpo o suficiente para eu te dar estoque. Né? Eu poderia não falar nada. E eu sempre falo, se você sai de uma aula de yoga, se você está dando uma aula de yoga, você saiu sem corrigir, não é porque todo mundo acertou tudo. É porque você deixou de ver os equívocos ou porque você não achou que era importante ir corrigir aquela coisa. Mas ter respeito pelo aluno, e muitas vezes as pessoas confundem, né? Às vezes é bater de frente com ele. Que é, não, cara, você não deveria estar fazendo isso. Né? Eu não te pedi a fazer isso, eu não recomendo. Sim, não faz, porque não vai dar, não está levando para um lugar bom. Por isso que eu digo, a pessoa, às vezes a galera tem um choque, né? Dentro do curso de formação, a galera tem um choque. Olha só, deixa eu te contar uma novidade. A aula que você dá não foi feita para agradar o aluno. A função de uma aula de yoga não é agradar o aluno. E a pessoa às vezes fica assim, como assim, como assim, assim. Cara, se você entrar nessa, você é um prisioneiro da opinião dos outros. O que deve acontecer você deve ter uma certeza dentro de si o que é o yoga, que você entendeu o que é o yoga, como que você vivencia ele, como que você catalisa isso, resume numa aula que você vai passar para a pessoa, e se você acredita que isso é o melhor que você pode fazer, vai sair uma aula X. E você tem que ser a primeira pessoa a comprar essa... Não, eu acho que essa aula é uma ótima aula. Porque se você não achar isso, ninguém mais vai achar. Você tem que compor uma aula que não está ali para agradar fulano ciclano, até porque não dá. Se você faz uma aula forte, você afasta as pessoas que querem uma aula fraca. Se você fala muito, você afasta as pessoas que gostam que fale pouco. Se você não põe música, você afasta as pessoas que querem praticar com música. Então você não pode ser refém de aluno. Você tem que fazer o que você acha em respeito a eles e elas que estão ali, você tem que passar aquilo que vai fazer bem a essas pessoas. Então exige um profundo respeito, né, pelo corpo, pela integridade física das pessoas. Assim, cara, tá doendo? Você não vai insistir nisso. Né? E isso aí tem que pegar no aluno, né? Tipo, respeitar o corpo, assim, não, realmente, tá doendo ali a articulação, tá doendo a coluna na postura, então eu acho que eu não deveria fazer, né? Meu professor falou que não é uma boa ideia, realmente. Então isso aí tem que pegar, né? Isso é uma coisa que você põe cara, geralmente, eu acho legal, vamos tentar falar o contrário agora, né? O que acontece quando a pessoa faz tudo ao contrário? Cara, o que acontece é que a pessoa ela não consegue ser fiel ao que ela tem como conhecimento de yoga, ou o que o yoga é. É que nem rede social, entendeu? A pessoa fica só postando coisas bonitinhas para receber as curtidas das pessoas, para que assim ela se sinta querida e amada, né? E esse fenômeno está pior ainda. Eu cheguei até a falar sobre isso num vídeo outro dia.
sobre as Olimpíadas, né? O quanto os atletas esse ano estavam sensíveis à opinião do Instagram, cara. Tipo, as pessoas hoje em dia são bombardeadas de quê? De impressões dos outros. O que que os outros acham de mim? Se eu ficar levando em consideração o que os outros acham de mim para construir a minha aula, eu estou ferrado. Né? A gente dá aula aí há muitos anos. Eu me considero um professor de yoga bom. Tá? Eu estudei para isso, eu trabalhei para isso e continuo estudando até hoje. E, cara, até hoje tem pessoas que torcem o nariz na minha aula, exatamente por causa disso que você falou. Ah, o Bruno fala demais na aula. Porque eu acho importante falar demais na aula. Eu prefiro falar demais na aula do que ficar a aula inteira. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Eu não boto música na minha aula. Eu ligo o ar-condicionado na minha aula, porque eu não estou afim de ficar suando que nem um cabrito no Rio de Janeiro, 40 graus. Então vão ter pessoas que vão se identificar com a minha prática e vão ter outras pessoas que não vão se identificar com a minha prática. E Cabrito ponto sua final. muito? Agora, hã? Cabrito Sei sua lá, veio na muito? minha cabeça aqui agora. Porque cabrito sobe a montanha. A bem da Cabrito sobe a verdade, a bem da montanha, né? verdade, eu Subir a tenho montanha. esse porco sua muito, que não sua é feito um porco, mas eu não sei se porco sua muito, não. Pois é, pois é. Então, cara, assim, realmente você não vai agradar a todos, né? E os alunos que se identificam com você, como acabaram de falar aqui no chat aí da nossa live, os alunos que se identificam com você vão ficar com você. E ponto, e tá bom, que seja meia dúzia de alunos que você tem, que estão a fim de ouvir ali o que você tem a transmitir como conhecimento. Não importa se o fulano ali na esquina tem 700 mil alunos. Isso não é sinônimo de qualidade também, e principalmente nesses tempos de redes sociais e tudo mais, né? Às vezes a gente fica impressionado com o número de seguidores. Fulano tem 1 bilhão de seguidores, mas o fulano pode ser um idiota que não sabe nada sobre o assunto. Não, mas posta uma foto de um Shirshasana feito na beira do penhasco no pôr do sol. Pronto, 1 milhão de curtidas. E por aí vai. E aí você posta lá um vídeo que fala sobre, né, um valor, ou sobre, sei lá, uma questão ali, né, profunda acerca dessa investigação de si mesmo. Quem é que vai parar para ouvir aquele vídeo de 30 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, nessa era na qual as pessoas não têm 1 minuto para sentar o bumbum no chão e prestar atenção numa coisa, né? Então, assim, não se preocupe, como você falou, em agradar as pessoas, e como a gente sabe, né? A gente bate de frente, eu bato muito de frente com os meus alunos sabem. Os meus alunos se sentem extremamente incomodados comigo várias vezes e vão reclamar com o Leandro. Pô, o Bruno tá falando assim. Aí eu reclamar com o Leandro. Como se o Leandro fosse remediar o que o Bruno fala ou o que o Bruno faz. Porque o Bruno é assim. O Bruno está incentivando o aluno a ser um questionador também e não cair numa historinha do conto do vigário. Ele está tentando evitar que você sofra com uma historinha que não tem pé nem cabeça. Né? E a gente, às vezes, ali percebe que o aluno se sente, muitas vezes, como se ele estivesse sendo violentado, como se estivesse sendo ameaçado. Não, você não está sendo violentado, você não está sendo ameaçado e nem agredido por mim. Eu só estou te dando uma sugestão. Olha só, presta atenção um pouquinho mais nisso aqui. Vale a pena uma investigação. Pesquisa mais, vê se é verdade. E ali vem me responder depois. Então, a gente não agrada mesmo. Muitas vezes a gente dá ali um choque, né, de informação para que a pessoa abra os olhos. Porque a ideia é essa. É fazer com que o aluno abra os olhos e depois ele ande sozinho. Porque eu não quero discípulo, eu não quero ninguém com a bengala tio Bruno. Eu quero que vocês caminhem sozinhos. Total. Mas é mais um sintoma, né? A coisa toda degringola justamente... Mas assim, por um lado, não dá para culpar muitas pessoas, né? Porque é tão fora do comum isso que o yoga põe pra gente, que a mentalidade com a qual a gente funciona
eu lembrei disso porque você falou, né, sobre curtidas e likes, a opinião da galera, não sei o quê. É tão fora do comum isso que o yoga põe pra gente, que o Garo Júnior falou que tinha uma aluna que assistia a aula dele gravada na velocidade 1,5, acelerava ele. Excelente. Aí, porque não logo no 2, né? Fica lá, inspira, expira, inspira, expira, expira, vai suar mais. E é fora do comum, né? Pessoal, olha só, aqui dentro não tem desempenho, não tem competitividade, não tem Não tem opinião. Meu irmão, cobrança. se eu pudesse, eu colocava aquele negocinho de cavalo em você assim, ó, pra você não olhar pro lado, entendeu? Porque você não precisa olhar pro lado. Você tem que olhar para você mesmo. Mas não, né? Pessoa, né? As perguntas são super inocentes, né? Pessoa, você acha que eu tenho que fazer alguma outra atividade para melhorar a minha postura? Cara, isso não existe melhorar uma postura, porque ela não tem postura melhor e nem pior. Existe postura que é adequada para o seu momento, para o seu corpo. Daqui não existe melhorar a postura, porque mesmo se você conseguisse melhorar a sua postura, eu ia passar uma mais difícil para você. Porque você precisa trabalhar aquilo justamente. Então não existe, mas assim, não se pode culpar as pessoas por isso, porque a gente vive numa sociedade em que o desempenho, a competitividade, a rapidez, o multitasking, tudo isso é o contrário do que está sendo pedido para você na sala. Então realmente não dá para culpar, porque é muito sui generis de fato. E quando você compra a ideia, você sente o benefício da ideia. Justamente assim, para quem vai fazer uma aula de yoga que é uma dica prática, você tipo, nem começou, ainda tá, nem sei se tem aí, porque a galera é forte aqui, né? Vários professores, etc. Mas assim, quem quer uma dica, vou na aula desse cara, será que é bom? Será que é boa, professor? Cara, como é que você sai dessa aula? Você sai se sentindo bem? Seu corpo, ele está melhor do que ele entrou? Né? E no longo prazo? E as outras pessoas? Né? Será que muita gente sai machucada dessa aula? Será que muita gente sai... Né? Qual é o resultado disso que está sendo passado ali? Né? É construtivo? É legal? Soma para você? Né? A pessoa está dizendo coisas ali. Ela é assim? Ela faz assim? Porque às vezes o próprio professor está machucado sempre. É estranho isso. Né? Sempre o professor tem alguma treta. Joelho, coluna. Né? Então, pô... Né? Ele está falando para você, não, vai com calma, não violência, etc. Mas com certeza a pessoa não está cumprindo. Então, existe, né? Não é que a pessoa também vai totalmente às cegas, ela só tem que saber o que ela está procurando ali, na real. O mínimo esperado é que a gente saia da aula melhor do que a gente chegou, né? Fisicamente falando, digamos. Isso é o mínimo esperado. Eu tenho que chegar melhor do que eu tenho que sair melhor do que eu cheguei. E mais do que isso, assim, o que eu penso em relação a isso é que depois de uma aula, você tem que sair dela com uma pulguinha atrás da orelha, no sentido de que, cara, aquilo que ele falou ao longo da aula, eu quero saber um pouquinho mais, eu quero investigar um pouquinho mais. Será que faz sentido na vida? Será que é aplicável? Estou precisando e estou querendo saber um pouquinho mais. Porque se a aula inteira foi inspira e expira, como a gente estava brincando, o que você ensinou para o teu aluno além do físico? Nada. E o yoga físico, ok, é uma coisa, mas o yoga físico não te traz esse entendimento de que você é feliz, de que você é livre, de que você é pleno, de que você já é a pessoa que você busca. Então, a aula física ela tem que estar associada com uma aula de conhecimento. Então, no mínimo, você tem que sair melhor fisicamente do que você entrou e, no mínimo, você tem que sair dali com uma pulguinha atrás da orelha e uma vontade de querer saber mais sobre o assunto. Sim. Reta final, daqui a pouco seremos expulsos do Instagram. Vale o recado de que estamos fechando a última turma de formação de professores justamente de 2021. Possivelmente está sem lugares, mas temos, né, sempre uma fila de espera, porque pode ser que alguém desista. Ainda sob restrições, né? Não estamos com a quantidade máxima de alunos, estamos regulando bem a entrada da galera. Mas se alguém realmente tem esse chamado, quer aprender a passar isso para as pessoas e quer ter essas qualidades aí, é um curso de um ano, né, presencial. E aqui no Rio de Janeiro, né, mais precisamente, por enquanto, funcionando na Barra da Tijuca. Isso aí.
Algum curso teu chegando aí, Bruno? Bom, comigo tem aula todos os dias, no YouTube é só acessar. Domingo agora vai ter Kirtan em Niterói. Dia 28 já está lotado, eu vou dar um aulão em Copacabana, no Yogaram, já está lotado, essa aí não tem jeito. Dia 5 de setembro tem Yoga em Teresópolis, isso aí também é só me mandar um direct para participar. E em outubro tem o curso de Anatomia e Biomecânica comigo e o seu xará Leandro, que é meu amigo aqui, fisioterapeuta, para quem quiser se aprofundar aí nesse estudo de Anatomia e Biomecânica com Yoga. Tudo presencial. Shows. Aí, bom, quem que por acaso quiser se aventurar nessa, é só mandar um direct para mim ou para o Bruno aí, a gente responde rapidamente, mas eu acredito piamente que por causa das restrições a gente está sem lugares, né? Porque a gente está obrigado a ter menos vagas. Exatamente. Estamos limitados, mas estamos trabalhando. Então procura a gente, manda um direct aí, como o Leandro falou, e assim, sempre que tiver uma dúvida, uma questão, alguma curiosidade sobre yoga, também procurem a gente. A gente está sempre disponível aí para trazer conteúdo para vocês. Tem o canal do Bruno, canal meu, YouTube, perfil no Instagram, geral, tem vídeo pra caramba para assistir, assim. Eu mesmo, eu acho que eu não conseguiria assistir meus vídeos assim, mas tem gente que maratona, né? Essas paradas aí, tem gente que maratona. Sim, sim. Mas o que tem é material, né? Que ao longo dos últimos 3, 4 anos aí, o bicho pegou, né? Então, Pois é. tem coisa. Então, E a live não tem vai ficar, desculpa. Material bom tem. a live vai ficar gravada. Se o Bruno quiser botar no dele também, poderá. Eu vou baixar aqui para poder mandar para ele. Fica bom que fica ali, fica cá, e aí todo mundo pode acessar. Eu vou também subir para o YouTube, vai facilitar também, então não por isso, né? Tranquilo. Rapaz, ó, nem fomos expulsos. Que beleza. 2h03. Não, passou de 1 hora? Sei dizer. Será que agora pode fazer mais de 1 hora? Livre. A gente pode ficar aqui para sempre. Semana que vem, tipo. Mas agora também não quero mais. Será Não. que a galera vai aguentar a gente? Chega, eu tenho que almoçar que eu não almocei ainda. Opa, o Júnior dizendo aqui, agora pode passar. Opa! Então, mas não agora pode, mas também não quero mais. Vamos manter aqui um limite para não abusar da nossa boa vontade. Limite, Então valeu, gente. Daqui a pouco vai subir lá, daqui a pouco vai subir no YouTube, manda pro Bruno também. Então, gente, bom almoço aí para vocês. Valeu. Namastê.